no feminicídio, ele passa, às vezes, por várias agressões. Porque, às vezes, violência doméstica, a pessoa... Um dia, eu estava conversando, fiz uma audiência, eu perguntei à vítima, assim, na audiência, você foi vítima, né? Ela falou assim, não, mas eu não apanhei, como se violência doméstica fosse só física. Entendeu? Mas não é. A psicológica traz um dano terrível e nos causa, ela disse aqui, e ela tem razão, eu tenho acompanhado, embora não seja psicóloga, mas eu tenho sentido na pele o que você falou. Ouço e vejo todas as vezes que eu me aproximo de uma vítima. Eu entrei no supermercado essa semana passada e uma gerente de caixa me procurou. Eu estava doido para ver a senhora. Tem uma mulher que a senhora entrou, ela já tinha saído. Ela só ficasse privado. Eu mais que depressa até peguei. Onde é que está? Me dá os dados dela, não sabe o nome, mas diga mais ou menos onde é que ela mora. Então a gente vive assim, dentro do fórum, fora do fórum, no tribunal, onde estamos, a gente está sempre socorrendo, porque sei que é um flagelo social. E todas têm esse mesmo sentimento, né, de indefesa. É um sentimento que, como bem disse a Joana, ela não consegue dormir, não consegue andar livremente pela rua com esse medo. E olha só, agora eu vou conversar pelo telefone com uma mulher que está vivendo o pesadelo de continuar sendo ameaçada e perseguida pelo ex, mesmo tendo uma medida protetiva. Para a segurança dela, é claro que a gente não vai identificá-lo. Eu agradeço a sua participação aqui no programa, aqui no Fala Espírito Santo. Obrigada, viu? Conta pra gente qual é o seu sentimento. Boa tarde a todos. Na verdade, eu que agradeço a oportunidade de dar voz a isso e até uma forma de pedido de socorro, né? Mesmo que não mostrando a minha identidade. Mas, enfim, desde a medida protetiva que foi feita no ano passado, em julho, que ele descumpre de algumas formas, né? Ele faz publicações nas redes sociais dele. Faz montagens com a minha foto, ele pega a foto minha e faz montagem e põe na rede social dele. Só que esses descumprimentos começaram a piorar este ano, após uma decisão da juíza da Vara de Família, que autorizou e determinou videochamadas para que ele tivesse contato com o nosso filho, porque até então ele não fica com o neném pessoalmente. E determinou também, em março desse ano, que ele mantivesse contato comigo por meio de e-mail para que soubesse sobre o neném, tivesse informações sobre o neném. Era exclusivamente sobre o neném. Porém, ele usou esse e-mail e usou as videochamadas para fazer violência moral, psicológica, emocional comigo. Deixa eu aproveitar... pode continuar, perdão. No dia 5 desse mês, ele descumpriu a medida pessoalmente, fisicamente. Ele estava num restaurante, a primeira vez, inclusive, que eu saí à noite, porque eu morro de medo de sair e encontrar ele nos lugares. Eu quase não saio de casa, porque a outra colega aí falou da situação dela. É um desespero mesmo, é um pavor que a gente sente de ir aos lugares e pensar que a gente pode encontrar com a pessoa, porque eles não respeitam, assim, parece que eles não têm medo, não sei o que é. Então eu estava nesse restaurante à noite e eu não sei, eu não posso afirmar se ele estava me perseguindo ou se alguém falou que eu estava no restaurante, né, algum conhecido dele, ou se foi uma coincidência dele ter passado lá e me encontrado. Porém, ele parou o carro ao lado do meu, baixou o vidro, começou a gritar, me xingar, né, me violentar, né, falar que eu estava em boteco à noite com o filho dele, e me xingar, né, falar palavras de baixo calão. E no momento eu estava dentro do carro para ir embora, né. E aí eu comecei, ele chegou o carro um pouco para frente e eu entendi que naquele momento ele ia sair do carro. Eu não sei, mas parecia que ele ia sair do carro para vir até mim.
E aí eu comecei a gritar para as pessoas do restaurante, os meus colegas que ainda estavam no restaurante, para chamarem a polícia. E aí nesse momento ele ouviu eu gritando e fugiu. E assim, meu neném estava dentro do carro comigo, e aquele dia foi um desespero muito grande. O medo realmente é muito grande. Olha, a gente consegue sentir um medo. Você foi relatando essas cenas e foi passando aqui pra gente como se fosse um filme, né? Parece até mesmo uma cena de filme de terror. E aí, deixa eu aproveitar aqui a presença, então, da doutora Hermínia, para fazer essa pergunta, né? Primeiramente, ela relatou uma situação que existe uma criança nesse relacionamento. Como é que funciona a medida protetiva versus essa guarda da criança em relação ao pai poder ver, não ver? Como é que fica esse contato, sendo que existe uma medida protetiva? Veja, os processos são, né, diferentes. Um na vara de família e outro na vara de violência doméstica e familiar, né? Certamente a colega da vara de família, ou colega, no caso aí, ela teve o cuidado de preservar a vítima, porém o pai tem o direito por lei de ver o filho, certo? O que nós recomendamos às vezes, as partes em audiência, é que quando vai alguém, usa uma terceira pessoa, uma avó, uma tia para entregar a criança e ficar alguém com ela, depende do tipo de visita que o juiz da vara de família, a juíza, né, decretou, a gente não... É uma vara que trabalha exatamente sobre o relacionamento familiar. Nós é com relação à violência doméstica. Mas nesse caso aí, o que a gente sente... A minha grande preocupação com relação ao envolvimento do menor filho é a naturalização da violência. Porque ela cresce, ela vive num ambiente hostil, né, de violência. Então, a minha preocupação é, meu Deus, onde estão os filhos da violência doméstica no futuro? Onde estarão? Né? Então, eles começam a naturalizar essas violências, da agressão verbal, da agressão física, a agressão moral, entendeu? Até patrimonial, acha que é natural, porque é o que eles vivem, é minha grande preocupação. Por isso, nós estamos com os projetos a realizar no Tribunal de Justiça para combater essas mazelas todas. E a gente sabe que isso deixa marcas na criança. Profundas. Marcas profundas. Mas só aproveitando também esse outro detalhe da história dessa telespectadora, nesse caso, né, um contato virtual, isso também não é uma forma de descumprir uma medida protetiva? Ou não? Veja, nessa hipótese aí, o contato foi só da magistrada com ela e, né, as partes. Não, ele foi, né, autorizado a enviar e-mails para ela. Só que o conteúdo desses e-mails, muitas das vezes, o que era para ser o assunto relacionado apenas do filho, está tendo outro tipo de ameaças, de desconforto. Ele pega fotos dela, faz montagens, manda para ela através do e-mail e ele se sente nessa liberdade, já que foi autorizado. Nessa hipótese, ele já está descumprindo a medida protetiva. Não foi autorizado ele fazer isso. Não foi autorizado para que ele mande o conteúdo, né? Porque ele agrida. Não foi autorizado. Então, ele está descumprindo uma medida protetiva. Ela tem que entrar com descumprimento de medida, de acordo com o artigo 24A da lei. Então, ela vai novamente na delegacia, faça uma ocorrência de descumprimento de medida protetiva que, efetivamente, o juiz ou a juíza da vara de violência doméstica vai agir. Você quer falar alguma coisa, Giovana? Eu tô vendo que você está querendo se expressar. Cara, isso me deixa muito triste, que a pessoa que falou eu conheço. Você conhece? Conheço. Tá escondido, tem que sair do celular com o filho. Isso todo dia chega até a gente, Roberto. A gente não tem muita condição de estar protegendo essas mulheres, essas agressões. Esses dias chegou uma que conseguiu meu telefone, meu contato, e falou que o cara fez uma montagem nas redes sociais dizendo: encomenda seu caixão, com a foto dela, montou, que os seus dias, essa semana, eu vou dar um fim em sua vida. Aí ela estava desesperada. As mulheres, a maior parte, fica às vezes que seus agressores por muitos anos, porque não tem condições financeiras. Essa que falou, nós temos ajudado da melhor forma, além de levar o consolo, o conforto para ela de palavras, mas a pessoa está assustada, tem medo de tudo. Medo até de abrir as redes sociais, foi o que eu ouvi. Então, mesmo que virtualmente, ela pode levar isso como prova, dar esses prints na tela e mostrar que ele está descumprindo a medida protetiva. Perfeitamente.
qualquer prova que leva de que ela está descumprindo, imediatamente o juiz da fala de violência doméstica vai agir. Deixa eu voltar a falar com essa telespectadora que participa com a gente. Por questões de segurança, nós não vamos identificá-la, mais uma vez reforçando isso. Você já chegou e novamente na delegacia mostrar que ele está descumprindo a medida protetiva? Sim, Roberta, já fiz vários boletins contra ele, depois da medida, né, boletins de ocorrência, novos boletins, por exemplo, dessas montagens que ele publicou na rede social dele, eu fiz boletim disso. Neste dia que ele parou o carro ao lado do meu, eu fiz boletim. Só que existe um tempo, né, para chegar isso até ao fórum, até a juíza, até o Ministério Público. E tem um agravante na minha situação, porque ele entrou com um processo, com um pedido, na verdade, de revogação da medida protetiva. Peraí, então. Olha, a gente está falando aqui de uma questão, gente, de vida ou morte. É assim que a mulher que é agredida, é assim que a mulher que sofre ameaças, é assim que ela se sente. Deixa eu aproveitar, eu quero aproveitar ao máximo aqui a doutora Hermínia Zuri para tirar essa dúvida. Quanto tempo que leva até sair uma resposta para essa mulher, doutora? Quando ele foi intimado. Ele foi intimado? Eu não sei te dizer. Eu só sei que o processo estava no Ministério Público. O Ministério Público ainda não tinha conhecimento desse boletim de ocorrência do início deste mês. O último boletim de ocorrência que o Ministério Público tinha conhecimento era de janeiro, se não me engano, deste ano. Então, assim, ele estava lá no Ministério Público, o processo, porque ele fez o pedido do cancelamento da medida protetiva. Pode isso, doutora? Eu fiquei sabendo que ele alegou que ele estava de acordo. É revoltante isso. Pode isso, doutora? Desculpa até te interromper. Pedir a revogação? Qualquer pessoa pode pedir qualquer coisa na justiça. Não significa dizer que ele vai conceder, que o juiz vai conceder. Certo? Eu, na maioria das vezes, eu marco audiência especial para ouvir. Eu não concedo a revogação assim, não. Agora, quando... Eu acho que todos... Pode concluir, doutora. Eu acredito que seja esse o procedimento de todos os magistrados, porque é uma matéria simples, mas complexa ao mesmo tempo, paradoxalmente complexa, né? Mas, em regra, não se revoga assim. Eu chegar lá pedir, revogar, não é assim. Ainda mais com um histórico que ela vem narrando, né? Não é assim. Porque tudo é levado em consideração. Tudo. Agora, é necessário que ela também esteja em contato com o cartório para saber se, através do defensor público ou do advogado constituído, saber se já voltou do Ministério Público, se o juiz ou juíza já decretou a prisão ou qual for o prosseguimento, entendeu? O prosseguimento daquela medida. Mas a vítima tem que contratar um advogado? Em regra, ou a Defensoria Pública, ela é assistida pela Defensoria Pública, ou ela constitui. Mas tem Defensoria Pública. Eu acho ainda que nossas leis precisam ser mais severas. Não sabe por quê? Toda vez que você procura justiça, você tem que ser representado por alguém, né? Ou advogado ou Defensoria Pública. Eu fui defensora pública 16 anos. Na minha época, eu costumo até brincar, dizer que eu era da época das vacas magras, né? Eu fazia 3 audiências em 3 varas ao mesmo tempo, ouvia uma testemunha lá, ouvia cá. Não existia a Lei Maria da Penha. Ixi, a primeira vara de violência doméstica do Estado do Espírito Santo foi eu que instalei quando diretora do Fórum da Serra. Eu tive uma informação que tinha 1.500 audiências paradas em Cariacica. A gente está em momento, né, infelizmente, ainda vivemos um momento de pandemia e aí a gente deixa até o espaço, né, até mesmo aberto para recebermos uma nota sobre o funcionamento, como que está sendo, né? Porque a gente precisa de celeridade. A gente está falando, como eu bem disse, de vidas, né? E pessoas que se sentem amedrontadas, inseguras, indefesas. Em tudo que vão fazer. Onde tem criança. Eu tive um relato de uma criança que ele foi ficar com o pai, uma pessoa agressiva, um agressor. Quando ele voltou falando: papai vai te matar, mamãe. Porque ele ficou colocando essa mente na cabeça da criança o tempo todo. Isso mesmo. Depois tinha gravado o vídeo ensinando a criança a falar isso, repetiu o que ele mandava. Ela ficou apavorada. Então, assim,
Então precisa ser visto, cada caso é um caso, mas assim, esses casos acho que eu ir lá e prender o cara logo e pronto. E outra, tem um caso de uma menina que o cara tá preso, tem 3 meses e ela tá apavorada com medo de que alguém falou para ela, qualquer momento ele bate na sua porta. Então, esse é um ponto muito importante da gente debater, aproveitar aqui o nosso espaço, porque já aconteceu da gente mostrar um caso aqui no jornalismo da TV Vitória, que a mulher foi agredida, o cara foi preso, e essa mulher espera o quê? Que o cara apodreça na cadeia. Essa é a verdade. E aí, eu vi com os meus olhos, andando aqui no centro de Vitória, vi o rapaz, na mesma semana, descendo do ônibus. Doutora, por que esses homens conseguem sair da cadeia tão rápido? Que pergunta complexa, hein? Né? Veja, cada um tem uma forma de analisar. Cada caso é um caso, né? A Lei Maria da Penha, ela tem aperfeiçoado ao longo dos dias, né? Cada momento, já vemos agora uma nova legislação de segredo absoluto com relação, eu acho que relativizando isso fica mais prático, porque nós temos políticas públicas eu acho até que política pública, no meu entender, é a forma mais eficaz de você ajudar essas vítimas de violência doméstica. Já foi até aqui nesse programa, a Mulher Superando o Medo. Nossa, foi um trabalho maravilhoso e tem sido, continua sendo, né? E assim outros, né? Outros que nós já implementamos. Agora a Maria da Penha vai à escola, com parceria, né, em Brasília, lá com o Ministério da Mulher. Quer dizer, as políticas públicas têm ajudado. Agora, o que a gente não pode garantir é o tempo de, por exemplo, cada pena é uma pena. Às vezes, dependendo do caso, como te digo, cada caso é um caso, ele pega uma pena máxima de 3 anos. Quer dizer, é um negócio que você não pode responder por todos os casos. Só te digo uma coisa, é um grande desafio dos nossos tempos. E da última vez também que a gente falou, não sei se foi até mesmo na sua entrevista, mas no dia 8 de março, né, foi lançado também a tornozeleira eletrônica para esses casos, junto com o aplicativo. E como é que estão essas tecnologias? Já estão funcionando, doutora? Veja, quando em 2012 ou 2013, não me lembro bem, quando só surgiu o ônibus rosa, nós lançamos o botão do pânico, né? Mas só foi para Vitória, porque isso depende muito dos gestores de cada municipalidade. Com relação às tornozeleiras eletrônicas, eu sei que elas já chegaram, né? Um limite de quantidade para um projeto inicial, mas estão em testes e ainda não foram utilizadas até onde eu sei, né? Agora, em regra geral, a violência doméstica tem sido, assim, para nós que lidamos, assim, diuturnamente. A gente, quantas vezes eu levo no Tribunal de Justiça, na coordenadoria, muitas pessoas. Nós estamos com um caso que eu assisti, gravíssimo, de uma mulher que veio fugida de outro estado, com 2 filhos, uma menor e um pouquinho maior. Assim como nós já mostramos aqui também, casos de mulheres capixabas que tiveram que mudar de estado, fugir. Exatamente. A Joana só conseguiu ter paz na vida dela porque, nesse caso, o seu ex-companheiro que foi embora. Depois de tomar uns catiripapo da população. No microfone, Joana. Depois que meus vizinhos, que me conhece de muitos anos na comunidade, resolveu dar nele o que ele estava merecendo. Já tinha passado os limites. É claro que a gente não pode fazer justiça com as próprias mãos, né? Não vivemos esse momento. Nós somos uma sociedade civilizada. Mas foi a forma que ela encontrou de ter sua paz. Sim. A comunidade é unida. Mas assim, o que eu tenho visto também acompanhado, Roberta, várias situações em redes sociais têm aumentado. O homem fala, você é burra, você não sei o quê. Demais, mas assim, bate papo mesmo, começa assim, a ir esquentando, e a pessoa sempre é o homem, a mulher que é a burra, a mulher que não entendeu, ignorante, alguma coisa assim, entendeu? A gente tem ouvido demais. Eu fico em grupo de zap de rede social da minha região, a gente vai ouvindo muito isso. Eles não aceitam a mulher crescer, tem o espaço dela, entendeu? Eu sempre falo, gente, isso também é um tipo de agressão. É isso aí. Entendeu? E o importante disso tudo é a gente criar esse debate e fazer com que você, mulher que está acompanhando agora o Fale Espírito Santo, se você se identifica ou conhece alguém que passa pela mesma situação, a importância
importância de criar essa coragem, de denunciar, de registrar o boletim de ocorrência, de representar, de solicitar a medida protetiva, para você usar todas as ferramentas a seu favor. Nós agradecemos a presença de vocês. Joana, você é sempre maravilhosa com Fala Espírito Santo. Obrigada. Está saindo material nosso, gráfico, para a gente fazer a campanha de prevenção, né? Continuar na rua. A gente teve uma ação dentro de uma escola. Vamos fazer agora numa praça pública da Grande São Pedro. E a gente gravou uma campanha também, junto com um grupo de mulheres, que vai estar rodando aí, falando sobre a prevenção da violência. Conte com a gente, aí, viu? Para somar. Doutora Hermínia, você também, incrivelmente maravilhosa. A gente tinha que ter mais doutoras Hermínias, né, participando com a gente, atuante de forma tão fervorosa assim no combate à violência contra a mulher. E um abraço também à nossa telespectadora que veio aqui desabafar no Fala Espírito Santo. Obrigada, viu? Roberta, eu que agradeço. Eu só queria falar duas coisas. É que essa pessoa que me agrediu, ele já tem outras Maria da Penha, outros processos por Maria da Penha. E vocês falavam da prisão, eu tenho mensagem por escrito dele, dizendo que iria até o inferno atrás de mim se fosse preso, quando ele saísse da prisão. Né? Então a gente fica com medo de qualquer forma, né? Ele sendo preso ou não. E com relação ao neném, ele não vê o neném pessoalmente porque ninguém, nem da família dele e nem da minha família, quer fazer esse papel porque não quer contato com ele, por ele ser uma pessoa problemática. Meu Deus, a gente fica pensando, né? São tantos problemas para serem resolvidos e que você consiga, de alguma forma, conseguir, assim, com muita paz, com muita tranquilidade, dar um basta nesse ex-companheiro e seguir sua vida, viu? Obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço. Até mais. Bom, vamos continuar aqui o programa. Olha só, agora a gente muda de assunto, presta atenção. A segunda-feira começou bastante violenta aqui em Vila Velha. 4 homens foram baleados em Jardim Marilândia. Deixa eu chamar a Suelen Araújo, ela já está aqui e vai trazer mais detalhes desse caso pra gente. Boa tarde, Suelen.